Olá pessoal, tudo bem? Hoje, nossa atividade eu vou falar sobre fichamento, tá? Algo muito importante para a gente que quer buscar informações, quer dar uma estudada um pouco melhor e até para a gente poder fazer aí o trabalho autoral colaborativo, né? O colaborativo autoral, né? O TCA, né? O fichamento, ele é, na verdade, uma técnica de obtenção de informações, né, de fontes bibliográficas ou de outros tipos de fontes aí que têm informações. É bem interessante usá-las, não apenas para fazer o trabalho do TCA, mas também para estudos posteriores, né? Tipo, quando você for de repente estudar para uma prova ou de repente lá uma coisa mais complexa, é interessante a gente sempre ver o fichamento como uma forma de método para estudo, tá? Então, o que é um fichamento, né? Então, eu trouxe aqui esse material que depois eu vou disponibilizar aqui na tarefa, para vocês poderem fazer a tarefa, né? Que eu vou dar logo no finalzinho aqui do vídeo, tá? Então, o fichamento é uma forma organizada de registrar as informações obtidas na leitura de um texto, tá? Então, basicamente é isso. É uma forma de a gente poder organizar os nossos registros, né? Para isso, a gente vai organizar os nossos registros na forma de um documento, né? Então, o que seria um documento? Seria tudo aquilo que a gente escreve, a gente organiza, enfim, né? Então, assim, o fichar, ele é basicamente selecionar, organizar e registrar informações. Então, você tem lá alguma informação que você vai buscar, você vai selecionar essa informação, você vai organizar ela, né? Tipo, você não vai jogar ela de qualquer jeito lá e você vai registrar, né? Você vai escrever ela, né? Você vai transcrever ela do texto original que você teve lá. Tudo isso você vai transformar isso aí num documento, vai ser uma documentação, né? Então, para que vai servir isso aí, né? Então, tipo, o objetivo seu, né? Pode ser que seja, de repente, obter uma informação sobre o seu TCA, né? Então, digamos que o tema lá do seu TCA seja discriminação da mulher no mercado de trabalho. Então, você vai buscar informações a respeito disso. Então, você vai lá na bibliografia existente, né, no material, um material de texto que exista aí, tal, você vai fazer toda essa seleção, organização e registro dessas informações a respeito disso, né? O fichamento, né, te possibilita poder fazer uma consulta posterior dessas informações. Então tá lá tudo registrado bonitinho. Então posteriormente você vai poder pegar essas informações mais para frente, né, e poder usar em outros trabalhos ou enfim, né? De repente você fichou uma informação hoje, né? Daqui um ano você vai usar lá novamente, né? É também usado para a questão de você elaborar os seus textos, né? Textos posteriores, como eu disse. É uma maneira de você sistematizar o seu estudo, né? Então vocês vão ver que o método, ele é assim, tipo, não é você fazer só uma leitura, né? Mas você fazer várias leituras para você chegar à compreensão do texto, né? E também é uma forma de você ampliar os seus conhecimentos, né? Também o fichamento, né? Então, tudo isso aí é fichamento, né? Bom, para que serve um fichamento, então? Então, assim, basicamente é você poder organizar o seu material de estudo e poder consultá-lo posteriormente, né? Então, o fichamento ele é uma fonte para estudos posteriores ou para elaboração de um trabalho. Você organiza as informações que você obtém e você consulta essas informações, fica mais fácil, né? É uma maneira de você poder guardar as informações que você tem. Então, você, de repente, está passando lá na televisão um programa que fala sobre, sei lá, discriminação. Vamos pegar lá o tema do nosso TCA, fala sobre discriminação. Aí um dos entrevistados falou uma frase e você gostou daquela frase e você vai usar lá no seu trabalho.
Você vai escrever a frase do cara e vai falar assim, ó, eu vi no dia tal, no programa tal, quem disse foi tal pessoa. Isso aí é um registro, isso aí já é um fichamento, né? E você vai deixar anotado aquilo lá guardado. Aí quando você for fazer o trabalho, você vai lembrar que você tem aquela frase e vai usar lá no seu trabalho. Então isso é uma maneira que isso é um fichamento, tá bom? Além disso, os fichamentos também. O fichamento ele serve para você traduzir informações, né? E quando eu falo traduzir aqui, não é, às vezes pode ser o traduzir tipo de uma língua estrangeira para o português, né? Ou também tipo uma forma de você simplificar um texto muito denso, um texto que tem assim palavras muito difíceis, né? E aí, tipo, é uma forma de você poder. Aí cai no outro item aí, que é elucidar, né, os tópicos, né? Ou seja, você deixar claro aquele texto para você, né? Auxilia a compreensão do texto também, né? Auxiliar, né? Você entender aquele texto, né? E aí vai te proporcionar a questão da memorização, né? Então você vai guardar aqueles dados, né? Você vai ter aquelas informações mais importantes, vai ter uma reflexão sobre aquelas informações também, né? Então não é só memorizar ou decorar, mas também refletir sobre aquilo. E também você vai criar relações e conexões entre as ideias do seu projeto com as ideias do texto fichado, né? Então o fichamento ele serve para isso, né? Basicamente, se a gente for ver, né? Guardar informações, né? E consultá-las, mas também, né, é uma forma de você tornar mais simples aquilo lá, você poder compreender melhor sobre aquele assunto, tá? Bom, como é que a gente elabora um fichamento? Então, aqui tem duas etapas, tá? A primeira etapa é o pré-fichamento, né? E quando a gente fala pré-fichamento, isso aqui está antes da gente poder fazer o registro, né, bonitinho, né, na forma do fichamento. Então, vou dar aqui. Então, por exemplo, primeira coisa a gente tem que fazer uma leitura corrida, né, do texto, né? Uma leitura sem anotações. Geralmente o pessoal só faz isso e acha que estudou, né? Acho que só fazer uma leitura de, fez uma leitura só, já estudei. Não, né? A leitura corrida é você pegar aquele texto, né? Fazer uma leitura dele, tal, tudo. É seu primeiro contato com o texto, né? É a primeira vez que você está vendo aquele texto, né? Você vai ler ele inteirinho, né? Depois que você acabar de ler esse texto, você vai fazer uma pesquisa do vocabulário do texto, então aquelas palavras que você não entendeu muito bem, que você não conhece, você vai fazer lá uma listinha, tá? E aí você vai buscar o significado delas no dicionário, tá? E depois a gente vai fazer a leitura com pausa. E a leitura com pausa é onde você vai fazer o quê? Os sublinhados. Ou seja, você vai fazer o sublinhar, você vai sublinhar texto, partes do texto, né, importantes, né, que eu vou falar daqui a pouco sobre o sublinhado, né, e também aquela parte que você começa a fazer anotações também. Então tem lá uma frase e tal, você achou interessante aquela frase, aí você puxa lá e fala, ó, essa frase aqui é importante porque está relacionada a tal ideia que eu tô vendo no meu trabalho e tal, então. São pequenas anotações que você faz lá no texto, tá? Tem a questão, muitas delas são relacionadas às ideias que você está buscando, né? E aqui, né, nessa questão da pausa, se fala muito da questão do sublinhar, né? Sabe o sublinhar que o pessoal vai lá e risca o texto, né? Tem gente que risca o livro inteiro e acha que está sublinhando, está fazendo certo. Não, gente, está errado. Sublinhar, a gente vai pegar o quê? Ó? Vamos lá, puxar até para a parte de sublinhar. Ó, sublinhar é isolar do texto um número reduzido de frases e expressões que melhor sintetizam as informações lidas, né? Então, sublinhar não é simplesmente você riscar o texto todo, né? Você vai isolar algumas coisas, tá? Algumas expressões, tal, tudo. Aí vem a questão, o que que eu devo sublinhar, né? Então, aqui, por exemplo, ó, o que que você vai sublinhar, né? Então, assim, o sublinhar ele implica em redução do texto, né? E não totalmente do texto, né? Tipo, não é um resumo,
né? Mas assim, você vai destacar aquelas frases, né, que são importantes, né? Então, por exemplo, você vai destacar a ideia que mais chamou a atenção. Então, você está lá lendo uma reportagem, né, uma notícia de jornal, né? E lá traz um dado super interessante sobre a quantidade de mulheres que são discriminadas no trabalho. Então, tipo, esse dado é importante, te chamou a atenção. Você vai pegar aquilo ali e vai usar, você vai sublinhar aquilo, né? Tipo, outra coisa, ideias, às vezes tem ideias que vão se repetindo no texto. Então, tipo, o autor falou um trecho no começo do texto, né, uma ideia importante, né? Então, por exemplo, vamos lá pegar lá que olha lá, o autor falou que, que grande parte das mulheres sofrem discriminação no trabalho. Ponto. Você sobrinho. Aí passou uns 3 parágrafos, ele falou a mesma coisa, porque muitas mulheres continuam sofrendo discriminação no trabalho. Você não vai sublinhar, se a ideia se repetiu, deixa de lado. Outra coisa é pegar a ideia central do texto, né? Então, às vezes tem textos que, tipo, o autor fala 20 páginas de um assunto que você resume em 2 palavras. Então, tipo, é você pegar essa ideia central, né? Sublinhar essa ideia central. Por quê? Porque às vezes, na maioria das vezes, eles estão colocando exemplos, estão colocando casos, estão enumerando coisas, né? Isso tudo não precisa você fazer um sublinhar, a não ser que você queira que tenha chamado sua atenção e que você vai usar, né? Porque, tipo, isso são coisas que não são a ideia central, elas são usadas para ilustrar a ideia central do texto, tá? E assim, né, um detalhe importante aqui, até coloco aqui no final, não se trata de resumir o texto ou partes dele, mas sim de isolar nele o que lhe parece mais significativo. E o que vai ser mais significativo para você é o que você está buscando, né? Então, se por exemplo, se você está lendo lá o texto, você quer buscar informações sobre discriminação das mulheres no mercado de trabalho, né, e você de repente lá no meio do texto o cara começa a falar de culinária, você não vai grifar essa coisa de culinária, você vai deixar do lado, né? Você vai pegar o que realmente importa para o seu trabalho, que é a questão da discriminação da mulher no mercado de trabalho, tá? Aí a segunda etapa do fichamento, aí tipo é praticamente o fichamento, é o fichamento propriamente dito. Então você vai fazer uma releitura do texto, né? Então, tipo, até aí acho que no mínimo você já fez 3 leituras, né? Então você fez uma primeira, uma geral, aí depois você foi lá, pegou as palavras que você não conhecia, depois você foi lá e fez um texto com anotação, e olha que interessante, até aí, meu, você fala assim, ai, mais uma vez ler esse texto, tipo, essa releitura, essa leitura vai ser diferente para você, porque você já conhece o texto. Nessa altura do campeonato, praticamente o texto é isso aqui, ó. É você fazer isso aqui, ó. Acabou. Você já conhece o texto, você já sabe praticamente ele de cabo a rabo. Por quê? Porque você já analisou ele, você já estudou ele, você já conhece, já se familiarizou com ele. Então essa releitura praticamente é uma releitura simples, fácil. Que depois disso você vai fazer o registro das informações. Então aí você vai começar a pegar ali, você já sabe onde que você vai pegar para registrar e onde você não vai pegar para registrar, né? Então fica mais simples. Tá? E aí vem a questão, o que eu vou registrar? Bom, referências bibliográficas, então lembram lá como é monta uma referência bibliográfica, um livro, né, revista, artigo da internet, né? Então você vai lá montar a referência bonitinha, né, tal. O tema, né, sobre o que fala aquilo que você está pesquisando. Por exemplo, se você está pesquisando, se você está lá fazendo o fichamento de um livro inteiro, você vai falar qual é o tema do livro inteiro. Se você está fazendo o fichamento só de uma parte desse livro, só de um capítulo, você vai falar qual é o tema do capítulo. Então, por exemplo, vai um livro sobre ciências, aí você pegou lá um trecho dele que fala sobre evolução das espécies. Você vai colocar lá tema evolução das espécies. Informações essenciais e conteúdo. É aqui que você vai colocar
o registrar o que você pegou lá de informação no texto. Então, geralmente é a frase de um autor, é um dado, né? É aquilo lá que você estava buscando de informação, que você achou interessante para o seu texto, ou alguma coisa que você estava procurando mesmo, né? E aí você vai tecer comentários sobre aquilo lá, que é importante, porque é quando a gente comenta sobre um assunto, é quando você começa a refletir sobre aquele assunto, né? Você cria o que? Uma reflexão, uma compreensão sobre aquilo, né? E além disso, você começa a fazer as relações, as conexões dessa ideia com as ideias do seu trabalho. Então, se você achou lá um dado que fala sobre o número de casos de mulheres que são discriminadas no mercado de trabalho, você vai falar assim, olha, eu vou usar esse dado para defender a minha justificativa de fazer um trabalho desse do TCA. Ótimo, perfeito. Olha só, você já refletiu, você fez a relação de ideias, né? Então, a parte do comentário é super importante. É obrigatório? Claro que é obrigatório, né? Você não pega nada do lado. Você lê uma frase lá, nenhum homem é uma ilha, tá? Legal. Aí você coloca lá no seu fichamento, tá? Mas o que que isso aí tem a ver com o que você estava buscando, né? Agora, observações e anotações são coisas complementares que não necessariamente você precisa fazer. Às vezes é um dado interessante que você encontrou, né? Aí você quer fazer uma observação simples, falar que, por exemplo, aquilo ali não é bem fala daquele autor, mas é de outro autor. É coisas que, tipo, são complementares. Tipo, você pode usar ou não, tá? Bom, o modelo aqui de fichamento que a gente pode usar é mais ou menos esse aqui, né? Tipo, eu fiz aqui no computador, né? É uma tabelinha, né? Praticamente, né? Então você vai ter lá as referências bibliográficas, o tema, né? As informações essenciais, conteúdo, comentários, observações. Tem alguns modelos que colocam coisas a mais, que nem conclusão, né? Mas eu não vou colocar, vai dar uma confusão. Só de fazer o comentário é praticamente uma conclusão, na minha opinião. E também tem uns que colocam tipo o dia que você fez aquele registro, né? Onde que você estava, você estava na sua casa, estava no trabalho. Tem umas fichas, uns fichamentos que aconselham a dar essas informações. Eu não achei desnecessário. Bom, você não necessariamente você precisa fazer no computador. Isso aqui você pode fazer no caderno. Você pode pegar lá uma folha de caderno, né? Uma folha pautada, uma folha de almaço, né? E fazer essas informações. E não necessariamente precisa ser desse jeito gráfico que eu mostrei. Vocês podem fazer de outra maneira, não tem problema, tá? E assim, é só você ficar atento às informações que você está colocando, né? Tipo, de onde você tirou, qual é o tema e o que que é essencialmente, e o que que é essencial desse conteúdo, né? E os comentários, tá? Agora deixa eu mostrar para vocês um exemplo, né, que eu fiz aqui, né? Esse fichamento é desse livro aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu acho que eu já até dei esse livro aqui para vocês. A gente chegou a trabalhar um pouco, né? Que é o plano de navegação do autor, né? Caderno do aluno. Esse livro aqui tem ali a referência bibliográfica dele, né? De 2014, né? Eu peguei um trecho dele, da página 13 à página 17, que é uma parte que fala como elaborar um projeto, né? Então, eu peguei lá um trechinho lá, que eu achei interessante, né? Que é organizar-se para escrever um bom projeto, é ter em mente o que é preciso desenvolver e útil para tudo e o que nós propomos a fazer, para o resto de nossas vidas. E aí eu, em vermelho, eu coloquei meu comentário, né? Aqui temos a importância da organização dos projetos. Um projeto não é apenas uma ideia no papel, mas uma sequência de etapas previamente pensadas. Então aqui, esse meu comentário foi uma forma do que? De eu racionalizar, de eu refletir sobre essa frase aí que me chamou a atenção, sobre o que que é você organizar um projeto, o que que é um projeto, enfim. Bom, ele tem um tracejado, aí eu vou um segundo material ali, conteúdo que eu busquei aqui nesse material aqui do plano de navegação, que são os 8 passos para a elaboração de um projeto, que ficam ali na página 14 e a página 17. Então,
entre esses passos, né, vocês veem que tem alguns detalhes em vermelho, né, aqueles em vermelho são os meus comentários, né, algumas pinçadas lá que eu dou. Né? Então, ó, o primeiro é perceber a realidade, né? É claro que o primeiro não fala que é perceber a realidade. Eu meio que eu peguei essa que é a ideia central lá do texto, que é perceber a realidade, essa primeira etapa, que é o quê? Você olhar para a comunidade escolar e encontrar algo que demanda intervenção, né? Já que o nosso projeto é de intervenção. Aí o 2, imaginar o que pode ser feito, né? Que é o que? É definir o tema, né? Que é exatamente onde vocês estão agora, nessa parte do TCA, né? Que vocês estão começando a pular para o conhecer melhor o que se deseja fazer, né, que seria a pesquisa sobre o tema, né, onde vocês vão pesquisar tal, relacionar as disciplinas da escola a seu tema, que aqui é onde vocês vão buscar orientação com professores, né, e relacionar as ideias do seu trabalho com as disciplinas de português, matemática, geografia, ciências, educação física e assim vai. O 5, conhecer mais sobre os recursos necessários, tanto os materiais como humanos, né? Que aqui é levantar o levantamento do que eu posso e do que eu não posso usar no projeto, né? Então, tipo, será que eu posso usar no projeto robótica? Não sei. Será que eu posso usar no projeto, de repente, fazer um sarau? Eu vou ter gente para me ajudar a fazer, de repente, uma gincana com os alunos. Aí, se eu for fazer uma gincana, que material que eu vou usar? Né? Eu vou usar o que? Brinquedo? Vou usar bexiga, um piriri pororó? Enfim, né? Fazer o projeto na prática, né? Aqui é o projeto em ação, e aí eu coloquei o diário de bordo, né? Porque lá fala sobre a questão de você fazer registro, diário de bordo, que é um tema que a gente vai trabalhar na próxima semana, tá? E preparar a apresentação, né? Que seria como é que você vai fazer a apresentação para a comunidade? Você vai fazer um vídeo, vai fazer um teatro, vai fazer slide, vai fazer uma palestra, enfim, como é que você vai mostrar isso? Porque vai em compartilha para o último, que é o compartilhar o projeto com a comunidade, que é a conclusão do seu trabalho. É você mostrar para a comunidade o que efeito teve esse trabalho, como ele foi feito, né? E como você pensou ele, né? Que vai tudo com relação à apresentação, tá? E aí, ó, no finalzinho eu coloco aqui, né, uma observação. Esse 7 aqui seria uma observação, né, que no passo 6 também é falado sobre a coautoria com os professores na hora de elaboração do projeto, né? Então, esse aqui é um modelo de fichamento, tá, gente? Então, pessoal, vamos lá. O que vocês vão fazer, né? Eu deixei uma atividade aqui, né, depois do vídeo, né, tá lá na tarefa, tá lá no corpo da tarefa. Vocês vão entrar num artigo que eu selecionei lá na internet e vocês vão fazer esse fichamento, tá? Façam, sigam as etapas. Faça uma leitura, depois faça uma leitura para pegar as frases, as palavras que você não conhece, depois faça uma leitura para você fazer sublinhar, para você ir lá colocar anotações, né? Depois você vai pegar, fazer uma releitura e puxar essas informações e escrevê-las nesse fichamento, tá? Façam dessa maneira, não pulem etapas, tá? Façam todo o método certinho. Vocês vão ver que vai dar certo. Dá trabalho? Claro que dá trabalho. Tem tanta coisa na vida que dá trabalho e essa é uma delas, tá bom? Então, gente, um abraço, até mais.